Mas já coloquei aqui, desculpe te atrapalhar. Pode ir. Achando que eu sou certa, que deu uma andadinha, mas tudo bem, isso não vai atrapalhar. Vamos lá. Então, na categoria parque, né, a gente tem essa premissa de trazer a sociedade para dentro dessas unidades de conservação, também estratégia de conservação, além, né, dos outros benefícios que isso traz, também, né, a gente poder sensibilizar a sociedade em prol da conservação. Estava lendo até outro dia falando, né? Se não existe nem conservação sem conflito, porque senão a espécie humana já estava extinta, né? Se não fosse uma coisa que exigisse um trabalho, um engajamento. E é sobre isso, né, que esse gráfico fala da curva de engajamento. O que a gente quer com isso, então? A gente está vendo esse círculo vermelho aqui, o gráfico andou um pouco, gente, a seta aqui, vou tentar dar uma arrumada, não sei se vai. Acho que não arrumou aqui na outra tela. Esse círculo arrumou. Esse círculo vermelho, vocês viram que ele é tão grande que ele nem cabe aqui na tela, né? E, inclusive, olha só, a maior parte deles são pessoas que não participam, não estão engajadas e não participam dos parques. Então, esse círculo ele é enorme e ele representa a maior parte da população brasileira, que são aquelas pessoas que não visitam parques, nunca visitaram. Muitos nem sabem o que é. Se você perguntar, vai achar que é Beto Carreiro World, que é Disney, né? Vão achar que é outro tipo de parque. Então, a maior parte da população brasileira não conhece, não sabe o que é um parque e nunca visitou. E tem depois um outro círculo aqui, já bem maior, bem menor, né, que o vermelho. Olha só, vamos tentar projetar aqui o vermelho, ele sai da tela e volta por aqui. Foram poucas vezes, uma vez ou poucas vezes. Mais distante aqui, a gente tem um círculo bem menor, muito menor, que são os visitantes regulares, frequentadores. E uma outra bolotinha bem pequenininha aqui, que são os apaixonados. Aqui está escrito trilheiros, mas a gente pode colocar aqui assim, né? Apaixonados por parque também. É que a gente usa também muito esse. A gente fala muito, quase que é pleonasmo, né? Parque com trilha. Então a gente usa muito essa curva de engajamento para falar do movimento de trilhas também. Né? Então, o que a gente precisa inverter isso, né? Porque esses apaixonados, eles participam, eles são praticamente cogestores. Aqui, né? Tem o Magela aí, um cogestor. Ele é super engajado, ele é apaixonado, e acredito que a maioria dessa sala está nessa bolotinha aqui, né? Dos apaixonados, ou daqui, ou caminhando daqui para cá, ou caminhando daqui do visita poucas vezes para os frequentadores, dos frequentadores querendo ser aí esses que participam de conselho, acompanha, pesquisa, estuda, questiona, fiscaliza, né? E para essas pessoas aqui, a importância da conservação dessas áreas é uma coisa até já óbvia, né? Não precisa explicar igual essa turma que está aqui. Então, o que a gente quer? A gente quer fazer com que esses que nunca foram, que eles venham para cá. Esses que vão poucas vezes, passem a ser os frequentadores. E os frequentadores passem a ser os apaixonados. Inverter essa lógica, né? Como que a gente faz isso? Vamos fazer um parênteses aqui. Até se a gente, Marcelo, eu quero sugerir até como pesquisa, que isso fosse levantado. Eu acho que não vai ser um levantamento muito simples, mas dá uma olhada em outros países, essa lógica, porque eu tenho certeza que se você pegar Estados Unidos, por exemplo, essa bola aqui vai ser quase igual a essa, vai ser mais homogênea a distribuição, né? Do que o que a gente encontra hoje no Brasil, que eu posso falar para vocês que é um dos mais atrasados do mundo em relação à implantação dos parques. Mas vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar essa turma daqui para cá, essa turma daqui para virar os frequentadores se engajarem em tal que fiquem apaixonados e praticamente são cogestores dessas áreas. São os protetores, né?
Mas, se esse daqui vier uma vez e a experiência dele aqui for ruim, não volta mais, ainda fala com os outros, não vai, maior roubada. Cheguei lá, não tinha água, não tinha banheiro, né? Não é o caso de Bitipoca, mas eu já trabalhei em unidade que recebe dobro de visitantes de Bitipoca por ano, né? Aqui está uma média, vamos colocar 100 mil. Eu trabalhei lá no Aparados da Serra e Serra Geral, 200 mil visitantes, mais especificamente no Serra Geral, que são parques siameses ali juntinhos. Tinha um parque com aquele potencial, com uma atratividade gigantesca, aqueles cânions fortalezas, não sei se vocês, alguém conhece, e que não tem um banheiro, não tinha, tá, gente? Agora já tem, nos últimos 6 meses, tá tendo um grande desenvolvimento lá da implantação, e não tem uma aguinha para comprar. E assim, a gente não pode achar que essas pessoas que vão vir aqui têm a mesma, né, querem a mesma experiência do que esses aqui, porque eles não estão acostumados com esse ambiente, né? Então, para eles, essa experiência deles aqui ser boa, né, a gente tem que planejar os parques, a visitação, que atenda todos os perfis de visitantes, que a gente fala, né, de A a Z, desde aquele mais roots ao mais Nutella, é assim que fala, gente. Então, tem o visitante, né? Aqui em Bitipoca mesmo, a gente tem esse espectro todo dentro do parque. Ao mesmo tempo que vem gente aqui que visita o parque, que conhece, que não tem problema nenhum de ficar horas andando na trilha, sem uma comida, consegue levar uma barrinha de cereal, poucas coisas. Tem outros que não conseguem, que não têm ainda esse engajamento, essa intimidade com a natureza. São pessoas que, muitas pessoas ainda não, né? Estão muito desconectadas com a natureza. Se você pegar, né, a população, geralmente, as pessoas que moram na cidade têm as gerações anteriores na zona rural, né, gente? Os pais ou os avós, né, acredito que agora, né, fica mais velho vendo o que está acontecendo, sejam mais os avós e os bisavós. Então, tem mais intimidade ali com a natureza. Mas se pegar a turma que raramente sai da cidade, né, que é onde está a maior parte da população, tem pouca intimidade e a experiência dele pode ser muito ruim. Vamos dar um exemplo. Pega uma trilha, a trilha, simplesmente, não tem nenhuma sinalização, a pessoa vai andando, né? Aí vamos lá, vai o marido experiente e a esposa inexperiente. Vamos dar um exemplo, pode ser o contrário também. Né? Um experiente, o outro não. Aí, vamos, olha que legal, eu vim aqui quando eu era criança, vem cá que eu vou te mostrar. A pessoa está andando na trilha, tensa o tempo inteiro. Olha que vê, ela está com o braço, debaixo do braço, com pizza de suor, mas não é pelo esforço físico, não. É de tensão, porque ela fica preocupada. Será que eu estou indo para uma roubada? Será que está chegando? Será que eu estou no caminho certo? Isso, quando volta, liberou tanta cortisona no estresse que a visita não foi uma experiência boa. Pode parecer, né, que não, mas isso acontece muito, muito. E geralmente aqui, essa turma dos apaixonados, elas que estão engajadas, que participam da gestão, tem muito aquela ideia de não, a gente quer esse público aqui. Esse público já está, né, convertido, né? A gente pode falar assim também. Né? Aqui mesmo agora, né, com esse processo da concessão, não, que público queremos? Ah, não, a gente não quer esse público que quer uma coisa mais equipada, que tenha mais estrutura, né? A gente não quer, mas a gente não pode planejar o parque só para a gente. A gente tem que planejar o parque para a sociedade toda. E na sociedade tem vários perfis de visitantes, pessoas até que nunca visitaram. Então, assim, a primeira, né, premissa é essa, que a gente tem que planejar o parque para toda a sociedade. A gente quer colocar a sociedade dentro dos parques, porque a gente quer engajá-los, a gente acredita que a visitação é uma grande ferramenta de conservação. Quantas pessoas que vêm aqui no Parque de Bitipoca e voltam diferente? Olha, o parque, né, gente, até fora da curva dos outros parques, quando eu falo que nós somos um dos mais atrasados do mundo, eu
né? A gente pode comparar com países aqui pertinho, não precisa ir muito longe. Paraguai, Argentina, Chile, Paraguai, que a gente adora xoxar, né? São muito mais evoluídos, os parques são muito mais estruturados que os nossos, eles têm muito mais atenção com isso. Né? Países com o mesmo índice de desenvolvimento do Brasil, por exemplo, a África do Sul é bem parecido, anos-luz na frente do Brasil em relação a isso, porque eles já têm, né, esse insight de temos que colocar a sociedade dentro dos parques e engajar as pessoas em prol da conservação usando essas áreas para isso. Eu estou vendo aqui que essa apresentação não salvou o que eu fiz. Eu vou ter que procurar aqui. Só um minutinho, tá? Será que eu consigo, sem mudar essa tela? Cara, eu consigo. Acho que... Se fosse o computador 2 dias atrás, ia demorar meia hora para abrir. Aqui. É porque eu fui catar uma coisa de uma apresentação para outra. Espera aí. Estão me ouvindo aí, né, pessoal? Vamos sim, Clarice, tudo ótimo. Deixa eu ver aqui, eu estou procurando. E eu falo que eu vou falar pouquinho, mas eu vou ter que começar a apresentação de novo, só um momento, para eu poder achar. Não. Esse aqui, vamos fechar. Já falamos. Eu quero essa tela aqui, eu quero essa aqui. Então. A gente está falando tudo isso. Pode salvar. E não mudou a tela, né? É porque está estendido aqui, ó. Vamos duplicar. Não, apareceu para a gente sim. O Rovuc aqui, ó. Apareceu. Beleza agora. Então, mas Só que está aparecendo aquela tela de dois. As duas telas, né? Isso. Aí. Eu duplicar. Não, deu? Não. Está aparecendo os slides. Você tem que clicar na do meio. Espera aí, deixa eu fazer aqui, ó. Estender. Aí, agora sim. Agora apareceu. Então, só tira a barra aí. Aqui. E aí? Nossa, aí saiu de novo. É porque você clicou aí, ótimo, agora deu certo. Então, gente, existe técnica para tudo isso que eu falei, né? É tudo muito novo, né? Esse material não tem mais que 10 anos, né? No Brasil, outros países tem, tanto é que esse ROVUC, que é o Rol de Oportunidade de Visitação em Unidade de Conservação, e acredito que muitos aqui já conhecem, ele foi inspirado no argentino e no americano, né? Mas aqui temos esse documento adaptado para a nossa realidade brasileira. Então, é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que aproveitar as vocações de visitação de cada área para promover a diversificação das oportunidades de uso e negócios e consolidar o turismo como ferramenta de conservação e promotor de desenvolvimento socioeconômico. Afinal, o turismo é uma atividade econômica e acredito, né, assim, que está no topo aí das atividades mais compatíveis, o ecoturismo, né, com a conservação, né, de todas as atividades econômicas que a gente conhece, o turismo, podemos dizer aí, praticamente a mais compatível com a conservação, né? Então, primeiro a gente tem que ver a vocação da área, né? Isso é importante também. Enfim, tem locais que, por exemplo, eu estava hoje numa reunião de Foz do Iguaçu. Lá, a experiência dos moradores com o parque, dos moradores locais, é mais uma experiência urbana. Eles têm muito o parque ali como um parque urbano. O que é o parque urbano? Né? Aquele que você vai, leva, criançada, bicicleta, fica lá o dia, come sorvete, enfim, mais como um parque urbano que um parque mais natural. E é uma vocação do lugar, que já até existe, né?
Essa questão da vocação é importante, mas a gente tem também criticado a elaboração dos planos de manejo que foram feitos logo quando foi, né, veio o SNUC em 2000, e ali por volta de 2005, 2006, 2007, começou a surgir a maioria dos planos de manejo, os primeiros. E muito se planejava assim: o que tem de visitação hoje na unidade? Ah, é aqui, ó. O pessoal vai na prainha, vai no Lago dos Espelhos, não sei o que, então essa é a área de visitação. Parque Estadual da Serra do Papagaio, 26 mil hectares. Aonde que é que a visitação ocorre? Ah, é aqui no Vale das Araucárias, é aqui no Pico do Papagaio, então é isso que vai ser a área de visitação. E pouco se pensava que existe muito mais do que isso. Então, nossas unidades, nossos parques são muito mal aproveitados para a atividade de turismo. Né? Existe até uma diretriz da IUCN, que é uma entidade internacional, né, de conservação ambiental, que fala que das categorias de unidade de conservação, cada uma delas deve ter pelo menos 75% da sua área usada para aquela categoria a qual ela foi escolhida. Então, se o parque, né, um parque de 100 hectares, de 100 mil hectares, ele deveria ter pelo menos 70, dos 75 mil hectares dele deveria ter o uso para visitação, ou seja, não mais que 25% ficar ali separado unicamente para proteção. Só que a realidade nossa é outra, muito, mas muito longe disso. Eu acho que se a gente chegasse em 30% no Brasil, a gente já teria um avanço assim, estratosférico. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. O Parque Estadual do Caparaó, por exemplo, tem 32 mil hectares. Tem menos de 1% da área total com uso público, com a visitação. O Parque do Bitipoca, ele é um parque pequeno, né, gente? Tem 1.500 hectares, estou arredondando, tá, esses números. 1.500 hectares, é um parque minhonzinho, pequeno. Olha, Caparaó, 32 mil, é quase, né, 30 vezes maior que o Bitipoca. Tem menos de 1% da área total. Acho que dá 0,02%, tá, gente? Que eu calculei, tentando lembrar. O Ibitipoca não dá mais que 3%. Tem esse número grande, 3, né? Porque o parque é pequeno, mas é muito pouca área. Ah, o parque todo. Não, a visitação não é usada, porque eu vou falar a palavra explorada, que a gente está tentando até parar de falar isso, que tem gente que confunde, mas é menos de 3% explorado para a visitação. Então, a gente deve, lembrando lá, né, do nosso objetivo de trazer a sociedade, planejar os parques para que eles recebam a visitação e utilizar esse espaço todo para poder pegar o amplo espectro de perfis de visitantes, de pessoas que tem para visitar as unidades. Aqui está falando exatamente a questão do engajamento, né? Que a visitação ela vai engajar as pessoas. Ó, as pessoas não apoiarão o parque a menos que tenha uma conexão emocional com ele. Eu falei, fui lá, não gostei. Vocês acham que todo mundo que vem aqui em Mitipoca gosta do parque? Embora nós realmente somos um parque bem implementado e está com todo esse cuidado de fazer com que a pessoa saia daqui feliz, transformada, no mínimo provocada a refletir sobre, né, a questão ambiental, mas tem gente que não fala, não gostei. E olha, a gente vai sempre melhorando. Tava muita gente voltando da janela reclamando, a volta está mal sinalizado. E isso cria um desgaste, a pessoa reclama. Então a gente não quer, não é? O reclamar não é só porque vamos dizer assim, um capricho, né? É porque a experiência dele fica degradada. E isso traz um impacto enorme quando a gente quer o envolvimento das pessoas na gestão, na conservação da natureza. Então, a gente, como eu disse, saiu do ROS, o Espectro de Oportunidades Recreativas dos Estados Unidos, o rango, o ROVAP, que é argentino, e veio o brasileiro, que é o ROVUC, que criou classes de oportunidades recreativas, que vão variar
desde o que eu disse, com outras palavras, as primitivas, os roots, até aquelas desenvolvidas, os Nutellas, definidas com base nas características biofísicas, sociais e de manejo do ambiente. Nós vamos ver isso aqui. Tá. O ROVUC, ele não é a gente não considera um método, ele é uma ferramenta para a gente vai, ROVUCA o parque, né? Fala assim, vamos olhar o que a gente tem. Um rol, uma lista, né? Vamos ver quantas oportunidades a gente tem aqui dentro. Como que a gente faz isso? Cruzando o ambiente, né? Os locais, que são os locais dentro da unidade de conservação, as trilhas, os atrativos, né? Com as atividades, que são as atividades? Caminhada, banho, ciclismo, canoagem, olha lá, observação de fauna, o pessoal lá observando uma baleia, né? Então, são várias atividades. E ele também serve como critério para o zoneamento nos planos de manejo. O ROVUC pode ser usado para isso. Aí, ó, uma atividade, ó, observação de baleias, né? Local, tá? No alto mar. O uso dessa ferramenta, então, ela dá grande versatilidade. Você pode, para isso, usar para avaliar o perfil do uso público da unidade, planejar os atrativos e a visitação, diversificando as experiências, verificar quais ações de manejo são necessárias para você dar aquela experiência diferente que você quer para cada perfil de público, avaliar quais investimentos são necessários, quais infraestruturas são necessárias, qual o nível de impacto de cada uma dessas oportunidades de visitação, o impacto tanto na experiência quanto nos recursos naturais. É ali o que a gente chama até de capacidade de carga, né, gente? Tem esse nomezinho mais antigo, isso aí. Subsidiar o zoneamento, como eu falei, né? E avaliar tendências futuras de necessidade de adaptar para um crescimento da visitação ou um novo tipo de uso. As coisas mudam muito. Já vi plano de manejo, que foi feito ali em 2007, que fala assim, todas as atividades de uso público que não estão no plano são proibidas. Na época não existia, por exemplo, slackline, não existia, por exemplo, base jump. E aí? Não pode, por quê? Nem existia, né? Então, hoje a gente já planeja o uso público também avaliando tendências futuras. Então, a gente tem que compreender a interação desses 4 elementos: as experiências, a atividade, o ambiente e os benefícios. Agora, eu vou sair daqui, vou apresentar, vou entrar dentro do documento do ROVUC, porque eu achei mais fácil do que mandar para dentro do slide. É só para dar uma noção para vocês de como que funciona, né? Em termos práticos, aqui no Parque do Bitpoca, posso dizer para vocês, vou lá para outra apresentação. Espera aí. Vamos ver se eu vou fazer direitinho. Aqui. Está aqui. Tá legal aí, pessoal? Queria tirar esse pedacinho daqui, mas eu acho que vocês não vão conseguir ler, né? Tem que ficar dando aquele zoom aí que eu aprendi hoje, fazer isso. Olha aqui então, gente. É para mostrar para vocês, aqui a gente tem 5 classes de experiências para visitação. Prístina, que é aquela mais primitiva, roots, que ela é uma visitação com pouca intervenção para um público, né, que quer, que gosta e que aguenta, né, esse tipo de experiência. A visitação natural, ela já tem um pouquinho mais de intervenção. Uma seminatural já tem um alto grau de intervenção. Ruralizada com alto grau de intervenção e urbanizada com alto grau de intervenção. Aqui no Parque do Bitpoca, hoje a gente tem essas 2 classes, natural e seminatural. Onde que é o natural? Acho que a maioria aí deve conhecer, né, Magela, o parque. Vizinhos são? Eu acho que a maioria não conhece, eu acho. Tá, eu estou dando exemplos aqui, mas então vamos lá, porque eles vão querer vir para ver, né? Isso vai ser bom. Então, assim, por exemplo, aqui, né? A Prainha, Lago dos Espelhos, Cachoeira dos Macacos, as trilhas, né? Porque as trilhas
elas são atrativos também. Tem gente que vem que nem está interessada em ficar parando em atrativo, não, quer ficar caminhando, contemplando a paisagem, vendo o ventinho passar pelo cabelo, né? Então, as trilhas também são atrativas. A gente considera assim. Mais natural e semi-natural, ali perto do restaurante, né? Já tem mais interferência. E aqui, olha só que legal, a gente tem os atributos, né? Como eu falei antes, o biofísico, sociocultural, o manejo que vai ser feito. E aí, para cada uma dessas classes, a gente tem uma intensidade, né? Um tipo de interferência a ser feito. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar, eu não vou ler tudo. Ah, esse aqui é legal. Não. Vamos ver esse aqui, ó. O social. Frequência de encontros. Se você sai para fazer uma trilha mais prístina, provavelmente você não vai encontrar ninguém, quase ninguém. Natural, ocasionalmente. Semi-natural já é certo que você vai encontrar mais pessoas. Tá? Tamanho dos grupos. Grupos menores no prístino, grupos pequenos ou médios no natural. Já nas outras experiências aqui, que tem mais intervenção, grupos médios e maiores. Vou voltar aqui no biofísico, que fala, né, dos indicadores aqui de conservação da paisagem. Então, no prístino, a paisagem é mais conservada, tem pouca ou nenhuma interferência antrópica significativa, né? Por exemplo, espécies exóticas você não encontra, está bem preservado, não tem ali uma supressão de vegetação, é um ambiente mais preservado. No natural, você já vai achar alguma coisa, clareiras, pode achar igual aqui no parque, a gente tem capim-gordura, né? Uma espécie exótica. Então, ó, com relação à conservação em si, né? Também varia de cada classe. Aqui, ó, evidência de atividades humanas contemporâneas. É assim, você chega no lugar, você fala, nossa, deve ter muito tempo que não vem ninguém aqui. É isso, né? Quando você pega uma experiência prístina, é isso. Uma experiência natural, você já vai ver alguma evidência da atividade humana, um eventual impacto visual, um eventual impacto sonoro, vozes, gritinhos, né? E se você pegar uma experiência semi-natural, ruralizada, urbanizada, você já vai ter muito mais presença, né, humana, você vai ver muito mais impactos visuais, sonoros. Vamos passar aqui, para o manejo, né? Como que funciona? Então, por exemplo, as trilhas, na experiência mais prístinas, elas são sem revestimento. É pé na terra mesmo, pedra. Tem obstáculos, né? Você pode encontrar obstáculos maiores. Não é assim, você vai ter que levantar o pé aí, 20, 30 centímetros para subir, né? Algum pedaço. Já uma experiência mais natural, você já tem uma pista mais contínua, já tem menos obstáculos ou nenhum. E quando você já está indo para uma experiência semi-natural, ruralizada ou urbanizada, você já pode ter até um asfalto. Tem muitos parques que parte deles são asfaltados, tem tudo isso, né? A sinalização, por exemplo, estou falando aqui de forma resumida, por exemplo, numa prístina, você só vai ter só a sinalização direcional nas bifurcações, nos cruzamentos. Já quando você tem uma experiência natural, você tem a sinalização direcional, você tem uma sinalização tranquilizante, falando, você está no caminho. Como está aqui hoje no Parque do Bitpop, você vai encontrar sinalização calmante ou tranquilizante, que a gente fala, né? Então, ela já é mais sinalizada. Nas outras experiências, a sinalização já é muito frequente, sempre vai ter uma sinalização confirmatória, sempre vai ter a calmante também, né? Na natural, às vezes sim, às vezes não. E também pode ter bastante sinalização interpretativa, né? E dentro, sinalização também nas estruturas, né? Vamos ver aqui, ó, pernoite, manejo. Olha só, no prístino tem pernoite tipo bivac.
Sabem o que é bivac, gente? É o acampamento roots, fala, né? Aquele acampamento que você está no mínimo impacto, cabe tudo numa mochila, né? Já no natural, já tem um acampamentozinho, mas também rústico, mas já tem uma estrutura maior, né? Como o acampamento aqui do parque, por exemplo, ele tem uma estrutura de banheiro, pias, né? Ali no bivac, você vai ter que levar suas pés com você lá no seu cheat tube, que a gente está brasileirando isso, chamando de kit de cadê, kit de dejetos. Cadê o seu cadê? Então, assim, a experiência já vai ter mais estrutura, e quando a gente fala de uma experiência natural, ruralizada e urbanizada, a gente já tem hotéis, pousadas, albergues, abrigos, né? Bom, então eu queria mostrar isso para vocês. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu vou parar isso. Aí, aqui. Eu queria mostrar isso para vocês, para abrir a cabeça em relação ao planejamento, né? A gente sair daquela caixinha de que tem que ser, porque aqui a maioria aposta que adora uma experiência prístina, né? Mas a gente não tem que planejar as unidades só para a gente, né? Porque a gente tem um grande objetivo de trazer a sociedade. Claro, a gente vai respeitar vocações também, né? Diferentes, que vão estar, a vocação vai estar baseada em fatores históricos, né, no ambiente, no tipo de ambiente, no tipo, né, no grau de conservação do ambiente, então em tudo isso. Agora eu queria deixar aberto para a gente conversar. Muito obrigado, Clarice. Bacana aí apresentar esse método, né, que a gente já conversou algumas vezes aqui no nosso grupo, até a Carol estuda, né, esse método, já desenvolveu a dissertação de mestrado dela a respeito, né, já publicamos alguma coisa, e é legal ver que vem sendo trazido aí para a gestão de Bitpoca, né, como a própria Clarice falou, ainda se usa muito pouco isso no Brasil, né, e a gente precisa, de fato, né, Clarice, a gente vem conversando muito com parceiros que a gente tem, sobretudo na Argentina. Ano passado a gente teve a chance de realizar um simpósio que nós recebemos aí colegas da Costa Rica, de Portugal, da Argentina, e a gente conversou muito sobre esse desafio que popularizar as nossas unidades de conservação, né, as nossas áreas protegidas. E a gente também entende essa questão de que a popularização passa pelo engajamento, né, pela sensação de pertencimento, né. A gente até brincou a gente tem, né, com o João lá de Portugal, né, que a gente precisa dar o mesmo valor às nossas unidades de conservação e aos nossos recursos naturais que nós damos ao futebol, ao samba, né, e a outras questões que a gente considera patrimônio nacionais, né, e a partir do momento que a gente conseguir dar esse valor, certamente a gente vai, de fato, considerar as unidades de conservação como um patrimônio da sociedade, né? Isso passa efetivamente por levar a sociedade para as unidades de conservação. E você, né, colocou muito bem, né? A gente não pode olhar as unidades só para um público que, na verdade, esse é o grande equívoco histórico dos ambientalistas e dos gestores, né? Que foi fechar as unidades de conservação. Né? Eu me lembro, né? Eu chamo dos tranca-parque. Exatamente. Eu me lembro que, quando eu era estudante, né, tinha professores que defendiam que o Bitpoca tinha que ser uma reserva biológica, só para os pesquisadores. Né? Só para a gente, né? Na verdade, só para alguns pesquisadores, né? Porque a própria relação entre gestor e a gestão das unidades de conservação e academia nem sempre foi uma relação amigável, né? Às vezes foi uma relação conflituosa também. Então, de fato, a gente vem avançando, né? Vem melhorando, e são questões muito importantes. Mas, enfim, eu não vou ficar tomando espaço aqui do pessoal. Acho que vamos ouvir as perguntas. Já tem 2 mãos levantadas aqui. Vou passar a palavra para a Carolina. Carol, fica à vontade. Oi, gente, boa noite, Clarice. Eu estou tentando ligar minha câmera, mas
aqui está chovendo muito, eu estou em Lavras, eu acho que não vai oscilar um pouco. Na verdade, eu queria fazer 1 milhão de perguntas, porque eu trabalhei com o Ross no mestrado e agora no doutorado com as concessões. Então, assim, várias ideias aqui na minha cabeça para conversar. Manda ver. Vamos Só saber que você está... Só para te dizer, eu com certeza estaria naquele círculo das pessoas que amam Ibitipoca, porque eu tive a oportunidade de conhecer, de fazer voluntariado aí, acho que foi antes da sua gestão. Tem colegas aqui do GAP que fizeram voluntariado também com você, então com certeza eu estou naquele círculozinho das pessoas que amam Ibitipoca. Eu queria só fazer um comentário, o Magela até adiantou, né? A gente fez um trabalho sobre o Ross e o nosso objetivo era analisar as oportunidades que eram oferecidas nos parques nacionais, na verdade. A gente não trabalhou com ele aberto aqui, olhando aqui agora. Mountain National Rock Mountain, eu ia sempre. Foi um trabalho mais documental, assim, né? Então a gente pegou os parques mais visitados no Brasil e mais visitados nos Estados Unidos para entender essa influência mesmo, né? Do que é oferecido e o que isso tem a ver com o número da visitação. E aí a gente descobriu exatamente isso, né? Que quando o parque oferece diferentes oportunidades para diferentes públicos, o número de visitantes vai aumentar gradativamente, né? E isso independente do tamanho do parque. A diferença são as oportunidades mesmo que são oferecidas. E é exatamente isso que você falou, né? A fragilidade ainda está nos planos de manejo, né? Alguns documentos a gente percebeu que estão desatualizados e isso acaba dificultando um pouco essa coleta de dados, não tendo uma estrutura, né, padrão, os planos são muito grandes, né? Agora isso está mudando um pouco, mas eu acho que essas ferramentas, apesar de ainda existir uma lacuna dentro da academia, assim, eu tenho dificuldade de encontrar colegas que trabalham nessa linha do turismo, da visitação, de metodologias. Eu acho que a visitação é, de fato, uma grande ferramenta na gestão desses lugares e a gente precisa mesmo olhar para isso de uma forma mais estratégica, né, para gerar resultados positivos, né, para a conservação, né, que é o objetivo de um parque, de uma unidade de conservação. E eu queria te perguntar, assim, o Rovuk, ele foi traduzido agora, né, tem poucos anos, ele foi traduzido pelo ICMBio, e com a sua experiência assim, na gestão de parques, há uma escolha de um método específico para trabalhar, ou agora que tem o Rovuk, ele ficou como um padrão assim, para os gestores trabalharem dentro das unidades de conservação, ou vocês têm uma certa liberdade para trabalhar algum método? Lembrei acho que do VERP, né? Tem outros métodos que funcionam com planejamento da visitação. Certo. Bom, eu vou já direto respondendo, é que assim, a gente tem liberdade, sim, não tem uma norma, uma regra, né? Uma regulamentação em relação a isso. Mas o IEF, eu posso dizer assim, com tranquilidade, que ele está seguindo muito o ICMBio, porque é o que está dando certo, está seguindo o que está dando certo. Né? Pela experiência, né, da experiência dos gestores, a gente está seguindo o que está hoje mais trazendo o cumprimento desses objetivos que a gente está querendo, que é justamente isso aí que você falou. Né? A gente precisa evoluir nisso, é uma quebra, eu acho que de paradigma, né? O Magela falou, a questão dos tranca-parques, isso vem muito de gestores. Tem gestores que têm perfil, gente que não gosta de receber visita nem em casa, aquela pessoa mais antissocial. E, de repente, é gestor de um parque, que é um lugar que recebe milhares de visitantes. Às vezes, ele prefere, porque visita dá trabalho, né, gente? Eu falo, gente, quando você vai receber visita em casa, é diferente, né? E muitas vezes você tem até que ir lá dar uma maquiada, né? Igual a gente aqui no parque, a gente trabalha com essa premissa da casa arrumada, a gente tem que para a gente induzir o bom comportamento do visitante, porque a gente entende que o comportamento é mais importante do que número, quantidade, né, de visitantes, a gente tem que arrumar a casa para isso. Né?
Até esqueci de falar isso na minha apresentação. Eu falei sobre as classes deles, mas é isso, a gente precisa arrumar a casa para receber visitas. E receber visita dá trabalho. Então, quer ver teve um comentário da Serra dos Órgãos, que lá está no intervalo entre duas concessões. Né? Olha, aí como ficou sem a concessão agora, né, e está para fazer outra, está modelando outra, e dentro da equipe tem pessoas que não são favoráveis à concessão e falaram assim, olha só, a gente está conseguindo funcionar sem. Aí o colega que está à frente fala, né, mas espera aí, conseguindo funcionar, eu ralando sozinho no fim de semana, feriado, né, e a turma toda, os outros que poderiam estar também se empenhando, não estão nessa função. Então, assim, falar é fácil, né? Fazer não é fácil. Além da gente faltar, né, recursos, a gente tem também a questão da burocracia para isso. Né? Como é que a gente resolve uma coisa rápido? Para a gente contratar, comprar uma lâmpada é uma dificuldade danada, né? Precisamos, igual aqui, eu estou aqui, preciso de uma furadeira sem fio para poder fazer as estruturas. Ou eu peço doação ou esqueço, porque não comprar uma ferramenta dessa pelo Estado é muito difícil. E quando não é tão difícil, é demorado. Então, às vezes, a hora que você consegue, né, não precisa mais. Já pode não precisar mais. Então, tem todas essas dificuldades. E muitas vezes, esses parques estão fechados, em grande parte fechados à visitação em função disso, de uma falta de empenho para isso, de encarar, né, esse manejo todo que tem que ser feito, essa receptividade com os visitantes de diferentes tipos. Então, a gente tem esse problema mesmo, né, exemplos, né, que a gente pode ver de trilha sinalizada no Brasil, nós somos muitíssimo atrasados em relação ao resto do mundo. Estados Unidos, se não me engano, 225 milhões de quilômetros de trilha, 225 mil quilômetros de trilha, e agora fiquei até perdi, é 1.000. No Brasil, há pouco tempo, a gente não tinha nem 1.000 quilômetros de trilha sinalizada. Então, assim, a gente está evoluindo e estamos seguindo essa tendência desse material que está sendo desenvolvido pelo ICMBio, que conta também com a experiência de órgãos gestores estaduais, né? A gente tem trabalhado bastante integrado. Então, não tem uma obrigação, mas estamos usando. É igual a mesma questão para a capacidade de carga. É outro dilema polêmico aqui, o Parque do Ibitipoca tem essa questão tão forte, que tem até um TAC, né, com o Ministério Público que decidiu o número de visitantes do parque. Esse número do Ministério Público não é técnico, é uma decisão que não tem assim uma justificativa técnica, o número que está hoje. A gente tem um estudo que é um pouco maior do que isso, dá 1.200, só que agora que já tem atrativo novo, a gente modelando vai chegar a mais dá uns 1.400, né, distribuindo o fluxo. E tem outros estudos que, às vezes, numa determinada área do parque, o número é maior, o número é menor, e a gente está usando aquele método do ICMBio, que é o do número balizador da licitação, não é o número engessado, né? É uma coisa mais flexível. Estava até o pessoal perguntando muito isso em relação à concessão, uma preocupação com o aumento do número de visitantes. Primeira coisa, a gente não é doido, né? E nem sem juízo e responsável para aumentar o número de visitantes ao ponto que vai ter algum impacto negativo ao ambiente, e um impacto inaceitável, né? E não é só isso, a gente está muito preocupado também com a experiência do visitante. Às vezes, né, vai chegar, não vai ter um impacto ambiental naquele local, mas o impacto de estar ali aglomerado, um monte de gente, né, isso atrapalha a experiência. Então, por isso tem aí o rol de experiência que a gente quer, com todos aqueles atributos, né, ao mesmo tempo. Então, a gente está seguindo essa metodologia do ICMBio também, mas respondendo você, não é uma regra. Até queria falar sobre aumento do número de visitantes do parque. Falei, gente, mas pensa bem, a gente hoje tem, o nosso número hoje, né, que está no plano de manejo é 1.200.
Aí a gente cria uma outra trilha, isso aí a gente até alterou o plano de manejo para dar essa possibilidade. A alteração última que foi feita foi toda em cima feita do Rovuc, que a gente rodou aqui, uma trilha prístina lá para a Fenda do Gritador, que é um local que não tem visitação nenhuma hoje. Às vezes a gente coloca lá, olha, podem, no máximo, 2 grupos de, no máximo, 6 pessoas por dia. Então, são 12 pessoas a mais por dia. Ou 5 grupos de 10 pessoas. Né? A gente planejar pelo tempo que vai gastar para as pessoas não se encontrarem, né? Porque Prístino não são poucos encontros. Então, às vezes, a gente vai aumentar o número de visitantes, mas que não vai impactar no restante da visitação. Então, tem esse medo. Igual a gente planejou a concessão aqui, colocamos o atrativo artificial lá perto da portaria. Por exemplo, né, colocamos lá, está até como opcional, uma tirolesa. Nossa, essa tirolesa já foi super demonizada, como se, o atrativo artificial, a gente não quer um parque de diversão. Peraí, também, eu não tenho nada contra a diversão, né, gente? Mas, assim, com medo de descaracterizar, mas não, esse visitante que não conseguia entrar na capacidade de carga dos 1.200, que está distribuído na experiência natural, eles poderem ter alguma experiência dentro do parque. Falar, eu fui no parque, eu desci lá na tirolesa, né? Então, assim, eu fui no parque. Só de você falar, eu fui no parque, eu fui no centro de visitantes, eu comprei meu bilhete, estava lotado e eu só desci na tirolesa. Então, a gente tem um motivo para fazer isso. Isso aí é só para gerar mais receita? Não. A concepção está toda planejada em cima de ampliar o rol de oportunidade de visitação dentro do parque. Não sei se eu respondi. Próximo. Respondeu. Obrigada, Clarice. Eu acho, antes de falar a palavra para o professor Vanderlei, Clarice, eu acho que é uma coisa que é muito importante, que a gente também tem pouco costume no Brasil, é o fato de a gente gerir um parque nacional, né? Que é isso que você falou, né? Fazer gestão para a vocação do parque, que é receber as pessoas, né? Eu me lembro que Bitpoca também foi muito criticado quando teve aquela grande intervenção de 2000, não lembro se foi 2004, eu né? fui uma delas. Que é um absurdo, porque, na verdade, quando você dá segurança para as pessoas, isso é gestão, né? Então, essa coisa que você falou, é isso. A gente tem que. O parque é vocacionado, e você deu números muito importantes. A gente está mexendo em 1%, 2% ou 3% da unidade. Quer dizer, a gestão da unidade é isso: é receber as pessoas, dar a vocação de um modelo de unidade de conservação, que é Parque Nacional, né? Para receber. E se você dá segurança para as pessoas, afinal de contas, você não tem trilha guiada o tempo inteiro, né? Para garantir a segurança das pessoas. Então, é muito importante que a gente traga isso, né? Para de fato trabalhar o parque, né? A figura parque, sobretudo, dentro dessa visão administrativa e gestora, né? Que poucos têm, você tem, e faz isso muito bem, né? Mas vai lá, Vanderlei. Antes de passar para o Vanderlei, deixa eu só contar o caso que marcou muito para mim minha carreira, desenvolvimento profissional. Porque quando foi botar aquele banquinho lá no Lago dos Espelhos, nossa, mas eu fiquei muito incomodado com aquilo. Inclusive, eu confundi meu papel, porque antes eu era do conselho, depois eu virei do IEF, né? Então, são papéis diferentes. Então, eu fui criticar o banquinho, eu já dentro do IEF, numa reunião do IEF pública. Então, levei pito até não poder mais. Porque eu falei, não, mas a gente senta na pedra, tipo, né? Vai acabar aquele parque 100%, aquele lago 100% primitivo, que eu vivi, que eu amava, E o banquinho está lá. Gente, hoje eu estou colocando banquinho lá na cachoeirinha, porque senão as pessoas vão sentar nos musgos, vão sentar nas plantas, então é muito melhor ter um lugar específico para o pessoal sentar do que deixar degradar o lugar, que daqui a pouco deixa de ser até atrativo, né? Então, é só contar isso para vocês, porque isso marcou muito, e eu até falo que muita gente hoje que ainda está aí digerindo essa história da concessão, mais lá para frente eu tenho certeza que vai ser igual eu com o banquinho do Lago dos Espelhos. Mas eu acho que é isso, a gente tem que fazer gestão mesmo no negócio, né, dos recursos. Mas, enfim, vamos lá, Vanderlei, fica à vontade.
Boa noite, Clarice. Nossa, tantos temas polêmicos aqui que a gente poderia pegar para perguntar, né? Porque né, é uma frase do professor Diegues que é gerir uma unidade é gerir conflitos, né? É. É gerir conflito, não é administrar a natureza, é gerir conflito. E esse é o papel do gestor na maioria das vezes. Então, eu tenho assim, várias perguntas, vou tentar encaixar uma dentro da outra aqui, né? E uma é a respeito das concessões e da visitação em si, né? Mas também o parque como esse recebedor, né? Que recebe as pessoas. E queria saber se o parque de Itipoca hoje, né? Como você enxerga ele em relação a ele como o turismo dentro do Parque do Itipoca como um veículo de educação ambiental? Não a educação ambiental, essa educação ambiental, né? Assim, que a gente falada a qualquer modo, né? Mas que sensibiliza as pessoas realmente. Como é que o parque hoje está? E como é que você enxerga essa visitação a partir das concessões, da concessão em si do parque? Como está sendo trabalhada essa questão? Eu andei participando de algumas reuniões, assistindo, né? Dentro do possível, e assim, não percebi muito ou não acompanhei direito. Como é que é a educação ambiental, então, o turismo, a partir dessa visitação, com esses novos atrativos, né, essas novas possibilidades, como é que a educação ambiental está inserida nesse contexto? E já também aproveitando, que até pergunta de um orientando meu, de trabalho que ele quer desenvolver aí no parque, qual que seria, então, qual que é o papel do conselho gestor aí dentro desse processo, dos conflitos estabelecidos dentro do processo de concessão? Como é que o conselho vem atuando? Né? Ele vem colaborando, ele vem atuando, né? E a gente sabe que conselho é uma questão muito difícil. A gente já participou do Parque do Itipoca, no momento estava bem vazio, mas já participou no momento estava super lotado, super concorrido, né? Então a gente já pegou duas faces desse conselho. Como é que o conselho está atuando nesse sentido? É isso, querida. Obrigado. Tá. Obrigada, Vanderlei. Vocês estão fazendo falta aqui no conselho, tá? Ai, já comecei a falar do conselho, tá vendo? Eu estava lá no Boa Evasão de pessoas importantes. A gente estava em Boa Esperança, eu estava em Boa Esperança, no conselho lá, porque eu estou aqui em Lavras também, né? Aí eu estava participando, aí a gente não pôde, não tinha como. Agora eu saí, quem sabe na próxima. Isso aí, olha só, vamos lá. Educação ambiental no PEIB hoje, tá? Eu considero bastante deficiente. A gente está fazendo o basicão, a gente está educando as pessoas pelo manejo das trilhas, pelo manejo da visitação. No básico que eu digo é isso, casa arrumada, para induzir um bom comportamento e despertar, né, para diferenciar aqui de outros lugares, né? Que eu falei, muita gente vem aqui e fala, nunca vi um lugar tão limpo. Porque nunca visitou um lugar que não tivesse, e realmente não tem lixo. Tem gente que chega aqui e fala, achei muito lixo lá na praia. Eu falo, sei, seu muito. Foi uma tampinha de Gatorade, vou colocar até uma fraldinha que achou lá no cantinho. Isso não é muito lixo, a pessoa não sabe o que é muito lixo. Assim, então, assim, tem sim, existe, inclusive, eu falo que tem 5 maiores impactos da visitação aqui hoje, né? Papel higiênico, que a gente está querendo implantar o kit de dejetos, principalmente nas trilhas maiores, né? Que é onde a gente acha mais. Então, papel higiênico nem sempre está com fezes, mas às vezes com fezes, que é outro problema. Mas a maioria é só a urina e a urina não chega a ser o problema, mas o papel em si. Aquele negócio de totem, de ficar empilhando pedra, gente, não faz isso, é bonitinho, é místico, mas fica tirando casinha dos. Não é para ficar mexendo nas coisas, não é para chegar Isso tá um saco, né, Clarice? Chegar na casa das pessoas e ficar mudando as coisas de lugar. Não gostei, eu acho que aqui tem que ficar esse enfeite, esse vaso não tem que ficar aqui, tem que ficar ali, é a mesma coisa, não é para chegar mexendo. Pichação a gente conseguiu diminuir muito, porque a gente apagou todas que existiam. Quando você tem a pichação, ela já induz a pessoa a pichar. Mas ainda ocorre, tem muita gente sem noção ainda, então é uma necessidade muito grande de educar, né, as pessoas. E caixinha de som. É outra coisa. Eu já falo,
Não, põe fone de ouvido, pelo menos, mas é para ouvir a natureza, é para ouvir os sons da natureza. Mas já que não quer, então pelo menos respeita os outros, né? E um pouco ainda de coleta de planta, mas é mais aquela pessoa sem má fé, que quer pôr no cabelo. Outro dia um menino estava levando uma sacolinha com umas bromelinhas, falando todo feliz, levando para a mãe dele. Eu acho tão bonito isso, porque fala, olha só que carinho, eu carinho pela mãe, e a minha mãe gosta de planta, e eu gosto de planta. A pessoa que gosta de planta, quando você fala, não leva, ele ficou tão constrangido. Você quer que eu leve no lugar de volta, que eu planto lá? Ele só não sabia, né? Então, assim, a gente tem essa função de educar. Quando eu estava lá conversando com a promotora aqui sobre o TAC, chegou um momento até que ela falou assim, não, a gente tem que ter turistas educados. Eu falei, não. A gente tem que... Olha, o mais legal é pegar o pessoal sem noção mesmo e educar. Essa transformação é o mais legal, tanto é que a gente identifica qual que é o público nosso que dá mais trabalho hoje. A gente identificou, né? Porque o Rio de Janeiro, quando descobriu aqui, era a Zona Sul, que existe mais de um Rio, né? Então, a Zona Sul é outro país dentro do Rio. Agora, o Rio de Janeiro é muito mais do que isso. A maior parte da população está nas zonas periféricas, né? Na Grande Rio. E assim, essa turma descobriu Ibitipoca. Não é o pobre não está conseguindo nem sair para viajar. Outro dia chegou um grupo aqui e falou, porque a gente é pobre. Eu falei, meu querido, pobre não está nem viajando. Tá? Uns tempos atrás, né? Estava até deixando de ser pobre e viajando, mas não está nem conseguindo viajar. Eu falo assim, é o pessoal da periferia, tal, mas é o dono do supermercado, é o dono da mecânica, é o pessoal com poder aquisitivo que dá a oportunidade dele sair, viajar, né? Ter um veículo e chegar aqui. Mas esse pessoal, eles vivem num ambiente que eu falo muito selvagem, né? O contrário. Né? É uma urbanidade assim, tão... Eu não sei usar esse termo, tem hora que se usar ele sai com o sentido errado. É tão urbanizado que fica selvagem, porque ali ele tem que ser carioca esperto, senão vão passar em cima dele. Então, às vezes, ele chega aqui achando que é isso, que ele tem que ser esperto e não está acostumado ali com a coisa da natureza, da delicadeza, né? de se policiar nos atos, nas atitudes. Ele falou, eu paguei, eu posso fazer o que eu quiser. Então, essa turma que dá mais trabalho, eu falei, gente, vamos inventar até um modo de falar, umas gírias aí com eles, vamos chegar no coração desse pessoal, e é realmente isso que muda. Então, a gente está fazendo educação ambiental muito assim, no centro de visitantes, nas trilhas, e algumas com as capacitações, com a rede social, bastante com a rede social, tentando lá, também tudo assim, né? Eu keep, então aqui eu faço a gestão, ainda faço essa parte de comunicação, então, às vezes, não, eu já falei, vai deixar a desejar, com certeza, porque eu não consigo dar conta de tudo, mas aos poucos a gente vai. Teve uma época aí que eu comecei a responder perguntas, foi bem legal, porque aí me induziu a fazer um monte de pesquisa. Já teve alguém picado de cobra? Aí a gente, além de falava as espécies, falava como que se comporta como uma cobra. Então, a gente fez bastante educação ambiental em rede social, né? Mas assim, dá para ir muito mais longe. Eu tenho um sonho de fazer aqueles Junior Rangers, tratar desse público de 11 anos, que os Estados Unidos trabalham isso. De quem não conhece, pesquisa. Gente, o negócio é fantástico. Tipo, você chega na unidade, compra um livrinho, aí eu quero ser um pequeno espeleólogo, o Júnior, né? O espeleólogo Júnior. Aí você vai e com aquele caderninho vai falar, entra na Gruta dos Coelhos e vê se coloca a lanterna nas paredes, vê se você acha o opilião. Anote quantos opilhões você viu, não sei o que. Aí você achou alguma pedra riscada, alguma coisa fora do lugar, monitora a unidade. E no final, lá, eles procuram o guarda-parque com a última página do livrinho que destaca, e é um diplominha, e ele tira a foto junto com o guarda. Então, assim, coisas assim que a gente não precisa nem inventar a roda. Claro que o Brasil é mega criativo, a gente vai com certeza além. Mas dá para fazer tanta coisa, só que tem a questão de recurso, tanto humano, material, né? A gente não tem. E aí vem uma expectativa de que com a concessão a gente vai conseguir muito mais avançar para isso. Dentro desse projeto nosso, agora tem uma novidade que surgiu, foi tudo até copiado do Foz do Iguaçu, que é justamente uma porcentagem das receitas ficarem no local, porque aquela grande reclamação, a gente
né? Arrecada aqui a portaria, eles falam que não fica aqui, eu contesto isso, porque para mim fica, ainda falta, porque paga o quadro de funcionários todo, ainda paga os funcionários lá do Papagaio, que não tem arrecadação nenhuma, e de outras unidades. Então, falar que não fica, fica dentro do sistema, sim, porque nosso dá um déficit em 2019 de 42 milhões. A gente gastou 45 milhões funcionando à míngua, né? Funcionando no perrengue. E arrecadou 3 milhões, sendo que 2 milhões é daqui de Bitpó. E despesas de 1,5 milhão. Então, só 500 mil que ficou aí distribuído para as outras unidades. Então, essa conta que as pessoas falam, não volta, não é bem assim, né? E a concessão agora vai ter uma porcentagem que vai ser os macrotemas, que chama encargos acessórios, tem os encargos obrigatórios, os encargos opcionais, e agora tem os encargos acessórios, que eles têm que ser gastos dentro de uns 5 ou 6 macrotemas, e dentro deles está a atividade de educação ambiental. Então, vai ter como a gente financiar. O pessoal está reclamando do valor, que é pouco, que na modelagem está dando uns 200 mil por ano para dividir por Itacolomi e o Bitpó, que a gente está fazendo concessão altamente desafiadora em lote, né? Para fazer o filé, fazer o osso virar filé também, o lado do Itacolomi, que é um parque inviável, né? Ninguém vai querer pegar se não tiver outra coisa atrativa junto. Bom, enfim, nossa, fui lá parar em outro ponto da concessão aqui que até embolou. Então, a gente vai dividir isso, 100 mil por ano, tá? Eu falo que essa modelagem, ela tá boa para encorajar quem pegar, porque é um parque... visitação é muito risco, né? É muito risco. Você pode ter, assim, uma semana de chuva e não aparecer ninguém, sei lá, com todo o staff operacional, toda a operação gastando e não ter entrada nenhuma, né? Turismo é uma coisa, uma caixinha de surpresa, né? Então, e como a gente tem essa questão de TAC, de limitação, imagina, tem que ter muita coragem para pegar um negócio desse, né? A gente está achando que o nosso projeto está tão forte do ponto de vista do interesse público que pode ser que não esteja atrativo, não tenha, assim, claro que assim, a gente tem que ver que vai aparecer interessado, mas dá esse medinho também. Então, os macrotemas, a gente teria aí uma coisa que a gente não tem. 100 mil por ano aqui no Parque do Bitpó é tipo uma mina de ouro. O que a gente faz com nem 1% disso. E de onde vem? Chama Fundação Meu Bolso, né? Que eu falo tanto que a gente gasta do nosso bolso. Tanto que eu falo também o manual de como gerir unidade de conservação através de esmola, porque eu tenho que ficar pedindo. Renato, Flavinho, os amigos abonados, os parceiros abonados do parque. E eu falei que não é doação, é esmola, né? Porque você não pode pedir na mesma rua toda semana que a pessoa enjoa, né? Então tem que falar assim, ali eu não posso pedir agora, só daqui a um mês, porque eu acabei de pedir uma bateria para repetidor. Então isso para a gente já é assim uma coisa muito boa que está vindo e que a proposta dos projetos pode vir, vem da gestão do parque, consulta o conselho. Então o conselho pode falar, vamos gastar com isso, como se hoje a gente já tivesse recurso para fazer um plano operativo anual, da mesma forma o conselho iria opinar no que a gente iria gastar, né? Hoje em dia não opino porque gasta com o básico, com o essencial, né? Não tem nem como opinar se vai pagar o funcionário ou não, isso é óbvio, né? Então o papel do conselho durante esse processo, nossa, está sendo assim, uma coisa para ser estudada até, né? Porque a pandemia atrapalhou. Então, as reuniões... O pessoal fala que a online estava dando mais gente que presencial, mas são pessoas diferentes da presencial. Então, para mim, isso é uma faca de 2 gumes, né? Você vê, amanhã tem reunião do conselho, tá aqui um monte de gente falando que não pode vir. Se fosse online, talvez viria. Né? E também, eu acho que o exercício de representatividade. Eu senti muito que tinha conselheiro que não compartilha com os representados, que representa a opinião pessoal própria, né? E que também, assim, a gente tem uma outra questão aqui, que quando a gente fala de participação de população do entorno, de comunidade, você sabe qual que é a única entidade representativa de população, a AMAI, que está no conselho desde a criação,
Se não me engano, o Mogol teve uma cadeira há alguns anos aí, parece que o seu Joaquim era representante, mas a gente tem muito mais comunidade que isso, né? É Conceição do Bitipoca, é Moreira, Vermelho, Vaz Santo Antônio, pulei, Rancharia e Lopes Laranjeiras, então são todas essas, e nenhuma delas está no conselho, todas sabem que existe um pacto, sabem que existe um conselho. Não vou dizer assim que não tenha meia culpa nossa de não melhorar isso, porque a gente sempre vai querer melhorar e trazer para perto, e o efeito concessão está sendo positivo para isso. Porque a própria AMAI encabeçou o movimento, os representantes da AMAI são declaradamente não a concessão, vou falar da forma que eles andam com a camisa, assim, até, e estão buscando apoiadores com as outras comunidades, mas está sendo ótimo para a gente, porque está trazendo as comunidades para mais perto, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto de lacunas que tem, né, nessa relação do Conselho, mesmo a confusão nossa do Parque com a AMAI começou justamente porque eu fui questionar o conselheiro se ele estava passando tudo que estava acontecendo para os representados, porque em começo de 2021, do ano passado, parecia que a gente nunca tinha falado de concessão no Conselho. E a gente já estava desde 2019, se pegar, tem várias, se não me engano, umas 7 reuniões antes, acho que todas a gente está com a pauta, a gente só não falou de concessão em reunião que ficou trabalhando pandemia, né? Reabertura, essas coisas. Fora isso, todas a gente falou, né? E, assim, a gente sabe que tem outras barreiras aí de aceitação da concessão, ideológicas, eu acho que tem toda razão, isso é uma coisa né, meio que de cada um, de cada grupo, né, tem que ser respeitado, e a gente está tentando quebrar esse paradigma, mostrando como uma solução técnica. Eu falo o tempo todo, gente, Clarice, você devia ficar mais na retaguarda, não ficar indo lá na frente defender, você não precisa disso, o projeto não é seu, é do governo. Eu falo, gente, eu concordo também que não é um projeto do parque, é um projeto do governo, mas para mim é muito mais que governo, é uma política de Estado. Vai passar governo A, B, C, D, e isso é uma solução técnica, nós vamos continuar trabalhando isso. Inclusive, estou tendo a honra e o prazer de trabalhar com uma equipe toda de servidores de carreira, seja no IEF, no BNDES também, uma turma muito boa, muito focada né, no interesse público, sem o rabo preso político, né, assim que a gente fala, uma turma, nós não estamos nem aí para isso, a gente quer fazer o melhor, quer trazer o melhor, está olhando o que vai ser melhor para o público, que é a quem a gente serve. Então, assim, eu estou muito feliz com a gente estar trabalhando numa equipe que me dá muita tranquilidade também para eu ir lá para frente e defender, porque a gente está fazendo uma defesa técnica. A Carolina deve estar entendendo direitinho o que eu estou falando, né, Carolina? Que você que está trabalhando com isso sabe que tem muita pedrada e fala-se, olha, tanta coisa assim que eu falo, meu Deus do céu, uma pessoa na consulta pública agora escreveu: não precisa de uma torre de observação de aves, porque todas as aves do parque já são catalogadas. Eu falo, acho que tem 7 erros nessa frase. 27, né? Não, isso tudo para argumentar contra uma ideologia de que não pode ter o privado, de que o privado ganha lucro. Né? Assim, e isso a gente tem que ir mudando. Eu acho assim, dessa forma, mostrando como uma solução técnica, né? O pessoal está atrelando muito, a gente está num momento político que atrapalha tudo, de polarização. Há um tempo atrás, a gente não ficava falando esquerda, direita, a gente estava preocupado em achar um bom caminho. Eu, pelo menos, lá na minha época de Viçosa, universidade, não tinha essa divisão toda. Né? Então, isso aí está influenciando. E eu acho que o Conselho também. Né? Por exemplo, a turma lá de Santa Rita do Ibitipoca, que é uma grande beneficiária com esse projeto, porque a gente está abrindo uma portaria para aquelas bandas de lá, se Deus quiser, né? Eles não participavam das reuniões online. Aí no final agora da pandemia que eles começaram a acessar, porque aí lá no trabalho deles também começou a exigir, né, a presença online, mas custou. Então, assim, a questão da pandemia atrapalhou muito também, porque a gente tinha um trabalho começando em 2020, depois que eu cheguei aqui na missão 2019,
de arrumar tudo que estava pendente do ordenamento da visitação, de arrumar a casa, né? A gente falou, agora eu vou atuar em torno, porque eu sou apaixonada em trabalhar as comunidades, trazer elas para dentro do parque, ampliar, né, a divisa do parque, ampliar ela agora com as pessoas dentro, que é o entorno, a zona de amortecimento. E aí foi outra coisa, porque senão todo o processo da concessão ia caminhar junto com esse trabalho de desenvolvimento do território, Bitipoca. Então, atrapalhou também, porque a gente não pôde tocar, porque a gente não podia nem sequer sair de casa, quanto mais ir fazer reunião em comunidade. Falando pra caramba, tem 2 pessoas com a mão. Clarice, obrigado. E com certeza, estão orientando o Lídio, que trabalha como professor na região, né? E ele se dispôs, então, a analisar esse papel, como é que funciona nesse processo, o conselho, como é que ele vem atuando, né? Então, ele vai ouvir as partes, e provavelmente, se vocês autorizarem, vai ouvir você também, né? Claro, ele Tá está lá com no... licença, né? ele está entrando com o documento lá. Tá. Sim. Querida, muito obrigado. E sucesso Nada, aí na sua empreitada mais uma vez, tá? E ano que vem a gente volta. Volta mesmo. Obrigado, Clarice. Eu acho que é um bom exemplo, né, Vanderlei? Clarice, que eu vou te citar aí de algo que o próprio Vanderlei fala muito, né? Que o conflito é uma oportunidade, né? Gera oportunidades, né? E a Clarice deu um exemplo aí de uma oportunidade de interlocução com as comunidades que surgiu a partir de um conflito gerado pela MAI, né? Enfim, é isso. Eu vou passar a palavra para a Esther. Esther, fica à vontade. Obrigada, professor. Boa noite, Clarice. A minha pergunta é focada mais numa notícia que eu vi que eu achei muito interessante, a respeito da cadeira Juliette, né? Pegando essa questão da educação ambiental, até das doações, né? Vocês receberam 2 cadeiras Juliette, e eu queria saber, na sua perspectiva, o feedback que você recebeu, se está dando certo no parque, se tem uma perspectiva de mais doações dessa cadeira, e é isso, porque eu fiquei realmente curiosa, achei uma iniciativa muito bacana daquele engenheiro que fez essa doação, né? Eu queria saber como que está funcionando na prática no parque. Bom, então, vou te Só contar... agora explicar o que é, né? Porque a cadeira Juliette é uma cadeira adaptada para... Uma cadeira de rodas adaptada para montanha, para trilhas, né? Para um ambiente natural e prístino, digamos assim. A gente, né, todo lugar que eu trabalhei, eu vi essa cadeira, eu falei, nossa, aqui tem que ter uma Juliette. Quando cheguei aqui, a gente fez um jantar beneficente, que a cadeira foi doada por um conjunto de pessoas, né? Os que participaram compraram o ingresso do jantar, até inclusive pagaram ele na AMAI, a AMAI que adquiriu a cadeira e nos doou, mas foi tudo articulado pelo parque. A gente até conseguiu um show de graça do Emerson Nogueira no jantar, porque ele é amigo nosso, e para vender os ingressos do jantar, que não foi barato, e porque era para poucas pessoas, mas deu para comprar 2 cadeiras Juliette, tudo planejadinho. E inauguramos elas em janeiro de 2020, mas mesma coisa, pandemia. Então, a gente praticamente não está tendo demanda. Quando teve esses outros momentos aí de reabertura, tinha gente querendo, mas as pessoas estão começando a sair agora, né? Sobretudo, né, pessoas com dificuldade motora. Então, assim, eu acho que a gente vai saber sentir isso melhor agora, esse ano. A gente está novinha. Eu queria até usar mais, mas estamos esperando. A gente fica em aberto. É só para quem estiver interessado agendar com a gente por e-mail. Aí tem toda uma regra, porque para ir em determinados lugares, 4 pessoas acompanhando. Para ir em outros lugares, 6, em outros 8. Tá? Porque depende do lugar, tem que ter revezamento, né? 2 empurram, mas tem que ter... 2 empurram, mas se for um lugar sem obstáculo, mais do que isso, já tem que ter mais gente para dar até segurança ali. Então, estamos esperando.
faz propaganda para a gente, ajuda que a gente está doido para usar, para dar essa experiência. Mas eu já falei hoje também, o pessoal acha que todo deficiente gosta de trilha, de mato, também não é assim não, tá, gente? Tem gente que fala, credo, esse negócio desconfortável, cair sacolejando, tem gente que não gosta, não. Mas para aqueles que gostam, a gente está aberto, esperando. Bacana, foi mais Obrigada. uma grande novidade, realmente, né, que o parque incorporou, essa coisa da gestão que a gente falou, né? Aliás, isso é uma tendência, né, Clarice, do pós-pandemia, que é a inclusão dos parques, né? Não só para as pessoas com necessidade, mas também para idosos, crianças, né? A gente tem uma perspectiva muito grande de receber esse público no pós-pandemia, né? Acho que a Clarice deu uma congelada ali, Dominique. Vamos ver se ela vai voltar. Você fazer a sua pergunta. Não sei se vocês repararam, deu um clarão atrás. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Tem alguém aí? Eu estou ouvindo. Ah, deu um clarão atrás da Clarice logo na hora que ela congelou. Acho que a chuva chegou lá, eu acho. Pelo menos o raio, né? Na hora que ela congelou. E Bitpoca, para quem não conhece, pessoal, é um dos locais de maior incidência de raio na região. Realmente ela caiu mesmo. Vamos ver se ela consegue retornar. Bom, enquanto isso, pessoal, alguém quer fazer algum comentário sobre a apresentação da Clarice? Alguém quer fazer alguma pergunta, né? O professor Vanderlei já foi conselheiro do parque, eu também. De repente a gente pode comentar alguma coisa. Você quer conversar, comentar, perguntar, Dominique? Não sei se você conhece o parque. Boa noite, professor Magela. Não, eu iria até agradecer a apresentação, né, da Clarice, gostei muito dela. Fiz um certo esforço para poder estar presente aqui hoje e realmente valeu a pena. E aí eu queria perguntar, na verdade, a Clarice, ela acabou destacando inúmeros desafios aí com relação à gestão do parque, as questões do conselho, dos próprios visitantes, enfim. Eu queria saber se o parque conta com uma rede de voluntários aí envolvido nessas atividades aí de educação ambiental e do próprio, né, turismo ecológico em si. Como é que é essa dinâmica? Conforme o senhor sabe, né, professor, eu não conheço ainda, não tive a oportunidade de conhecer essa unidade de conservação, né, porque eu sou aqui do Rio de Janeiro e aí eu também tenho um certo interesse, né, nas unidades de conservação aí da região. Você sabe que eu ia fazer essa pergunta, né, pessoal? Antes da. Bom, primeiro quero aproveitar e parabenizar a Dominique, pessoal. Dominique, essa semana recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores de Macaé, não é isso, Dominique? Pelo trabalho que ela desenvolve na região. Dar os parabéns aí para a Dominique, que é muito atuante, né, uma ativista aí pela conservação da natureza, nos conselhos, né, na sociedade civil da região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Então, a Câmara de Vereadores homenageou a Dominique. Dominique, receba aí o nosso cumprimento também, o nosso abraço aí pelo seu trabalho, né? Militante, né? Não só acadêmico, né? Dominique terminou o mestrado esse ano, né? No final do ano passado, esse ano, mas também esse trabalho aí. Pô, a Clarice voltou, Dominique, aí você pode falar direto. Foi a postagem, deu um raio, caiu, pode a sair de novo. A gente percebeu o raio logo na hora que você caiu, Clarice. Mas vai lá, Dominique, fala com a Clarice. Boa noite, Clarice. Aqui quem fala é Dominique, eu sou aqui do município do Rio de Janeiro e eu sou pós-graduanda
do curso de áreas protegidas, né, do campus de Barbacena. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a unidade de conservação, espero poder ter a oportunidade. Queria também aproveitar e agradecer aí, né, a sua presença hoje. E até comentei com o professor Magela que eu fiz um certo esforço para poder estar presente hoje aqui, mesmo que de maneira remota, né, porque minha filha está doente, mas valeu a pena. E, Clarice, conforme eu falei, eu não conheço, né, a unidade de conservação, vi que você até fez algumas colocações com relação até aos próprios desafios, né, da gestão, a questão do conselho, dos visitantes. E aí eu queria saber, hoje a unidade de conservação conta com voluntários, com uma rede de voluntários que apoia aí essas atividades de educação ambiental e apoia também as atividades de turismo ecológico que acontece na unidade? Sim, a gente tem um programa de voluntariado, né, que até eu trouxe essa experiência do ICMBio, que eu fiquei emprestado para o ICMBio 3 anos. Já trouxe tudo mastigadinho, o IEF publicou em julho de 2019. Ó, eu fui nomeada dia 1º de abril de 2019, amanhã faz 3 anos já. E em julho a gente já estava com a portaria publicada e eu já lancei edital, logo ali em julho a gente já estava com a primeira turma. Bom, aí a gente teve já algumas turmas esse ano, acabou de uma forma até meio chata, porque saiu gente com Covid, foi agora a turma do Ano Novo, né? E estamos nos organizando aqui agora para abrir um outro edital, tá? Porque tinha muita programação usando que os alojamentos, então a gente esperou um pouquinho, a gente vai voltar a fazer editais. Aí o voluntariado, ele fica trabalhando basicamente com essas atividades de visitação, como eu falei até para o Vanderlei. A educação ambiental vem junto, vem de forma transversal. A gente não está assim com um programa de educação ambiental. Mas o voluntário ele tem toda a liberdade para propor. Teve turma aqui que falou: vamos fazer o dia, como celebrar o Dia da Montanha. Estava, né, na turma deles aqui, fizeram uma programação, divulgaram, e foi muito legal. Então, assim, dá para fazer bem aberto, tá? E tem essa liberdade. Basta, né, a pessoa ter criatividade, a gente não está com nada pronto, assim, vamos fazer isso por questão de perna nossa. A gente tem aqui falta recursos humanos, né? Então a gente tem que se virar nos 30. Igual, por exemplo, esses dias agora eu tive que tirar uma turma aqui para fazer uma limpeza da área limite do parque, porque a gente está colocando marcos e aferindo os limites novamente com mais precisão, com uma empresa voluntária que está fazendo isso, inclusive. Entrou como voluntário também. E quando faz isso, eu falo, gente, aí eu estava aqui planejando com eles, não, mas aí não dá para ir, porque precisa de fulano, não sei aonde. Aí o pessoal ainda acha que não precisa, que o parque está ótimo, não precisa nada. A gente ouviu muito isso agora contra a concessão. Eu achava ótimo, né? A gente só ouvia elogios. Já falaram até que a minha gestão é a própria propaganda contra a concessão, porque mostra que não precisa, porque vocês não... Se eu estou falando que precisa, acredita em mim. Então, assim, tem sim, Dominique, está aberto e venham fazer voluntariado. A Carol, que está aqui, ó, Furtado, já foi voluntária nossa aqui, né, Carol? Eu estou vendo ela Durante assistir. um tempo, antes aí da anterior a você, a gente chegou a mandar voluntários também, Clarice. Aí depois eu acho que sistematizou isso, né? Aí Tinha um a Carol, voluntariado mais específico, assim, né? Entre vocês e o parque. A gente mandou, a Carol Gomes foi da primeira turma, a gente Carol mandou uma galera. São duas Carols. A Carol Furtado, sim, acho a que foi da Furtado é a sua outra época. que foi da época antes da Isso, minha a Carol gestão. Gomes foi uma Eu turma, a lembro, gente ficava mandou. aqui no coletinho, eu lembro disso. Isso, com o coletinho e tal. A Carol Gomes foi com uma galera, a gente foram 4 ou 5. E a gente chegou, essa mesma turma foi parar na Argentina, foi uma época que a gente mandou para um monte de lugar, foi bem legal. Muito legal. Acho que o Magela que congelou agora.
Não sei se a gente está caminhando para encerrar, né? Esperar ele. Será que acabou a luz lá também? Será que o raio agora chegou lá, né? Pode ser também. Então, vou deixar uma mensagem, então, para a gente finalizar, Vanderlei. Sim. Alguém quer? Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Vocês estão satisfeitos? Aproveita da Clarice, hein? Mas sou bem acessível também, né? Eu gostaria de fazer um comentário. Pois não, João. Na verdade, né, parabenizar aí a Clarice pela apresentação, pela paixão que ela tem, né, pela gestão de unidade de conservação. E assim, eu acredito muito, né, no turismo, nessa visão de uma via para a educação ambiental, mas aí você mostrando aquele gráfico, né, de engajamento, até que ponto, né, a gente pode associar esse engajamento com a condição socioeconômica da pessoa, assim, porque o que eu vejo muito aqui no Brasil é que falta uma cultura do lazer, né, as camadas mais pobres, assim, o lazer delas ou é para praia, ou é para cachoeira com isopor, né, fazer E assim, tem unidade de conservação perto. Eu moro aqui em Itajubá, né? Tem o Parque Estadual Campo Jordão. O pessoal não vai para o Parque Estadual Campo Jordão, vai lá para Campo Jordão, no restaurante Campo Jordão, mas não visita o parque. Então, né, o ponto que eu queria estar era essa cultura do lazer que falta no brasileiro de ver, né, a natureza como uma atividade, uma conexão, né, com a essência, enfim. Em cima disso, a importância, né, que eu vejo das áreas urbanas, assim, eu vejo, pode ser unidade de conservação, qualquer área natural, né, de ser um tipo uma escada, porque... uma porta, né, um portal. Uma porta, isso, porque assim, a conservação tem que ser diária, a pessoa tem que ter todo dia, ela pode dar um rolê numa mata, voltar para si, ela... sentir incentivado para visitar um parque de Itatiaia, um Ibitipoca, né, querer visitar mesmo em cima disso, porque, né, o dia a dia dela, ela já está nesse contato. A importância, né, quando você falou da portaria, de abrir portaria, essa acessibilidade, né, porque às vezes a pessoa tem que dar uma volta tremenda para ir no parque, isso já desanima, né, hoje, né, você comentou, tá tudo caro, né? Dificultou mais ainda deslocamento, ou você sair de casa. Então, isso. Meu ponto é esse. Até que ponto, né? Você enxerga essa acessibilidade, nesse número de visitantes, com a condição social do Brasil, né? Porque eu acho que, muito além do debate de roots e Nutella, a gente tem que ver a acessibilidade do rico e do pobre, né? Porque quem visita a unidade de conservação no Rio, né, está tendo uma tendência maior, que nem você comentou, do Rio, enfim, mas eu vejo mais pela proximidade geográfica do que por ter condições de estar visitando, entendeu? Então, eu queria saber a sua opinião, assim, né, como a gente pôr esse lazer nos pobres também, né, nas pessoas mais pobres, de ter essa oportunidade de visitar um parque, não achar que é caro, não achar que é uma coisa fora do alcance dela, né? Eu tenho essa visão, assim. Duas coisas aí que você falou. De Campos do Jordão, você não estava falando especificamente do turista pobre, né? Mas aí é como tornar a unidade atrativa, né? Uhum. A unidade já é atrativa, né? Como eu acho que a gente pode falar de acessibilidade não ao parque em si, antes disso, acessibilidade ao turismo, né? Ao turismo, sim, ao lazer, né, como um todo, assim. É uma, né, a maior parte da população, que é a camada, né, que são pessoas pobres, já não tem acesso nem ao turismo. Então, a gente estava falando, o ingresso do parque que vai impedir uma pessoa de vir, acho que antes disso tem um monte de coisas, né? Então, assim, tornar atrativo para essa população aí sim, é uma questão também, porque quando eles
ter uma oportunidade, eles não estão interessados de ir para a natureza, né? Isso eu acho que você quis dizer. Então, igual você falou, a questão de parques urbanos é muito importante nisso aí mesmo. A gente vê muito isso, né? O parque urbano, como assim, eu estou indo num parque, agora eu vou querer ir em outro parque. Então, eu acho que tem que chegar com o parque na pessoa, não esperar só uma pessoa ir no parque. O parque, porque eu fui levar uma enteada minha para a escola, por exemplo, a gente passa no meio de uma mata. E você vê que é gostoso, né? A criança gosta, é um caminho no meio da cidade, mas né, corta uma trilha para chegar. Então, assim, são pequenos espaços que vai instigando, né, a pessoa, o indivíduo a querer estar em contato com a natureza. Mas é mais a questão cultural, nossa, né? Do Uhum. brasileiro. Bom, como levar para um teatro, para um cinema, para um parque? O que o pessoal está indo atrás de quê? Né? É isso. Então, eu acho que a raiz disso está na educação. Eu acho Exatamente. eu acho que o caminho é o parque vai à escola, né? E aí depois a escola vem no parque, mas às vezes o parque precisa chegar na escola Uma primeiro. E construção, assim, sim. a gente tem políticas, tá? De isenção de ingresso para escolas públicas, por exemplo. Então, existem políticas, né, de moradores locais aqui também. Aqui, Conceição do Ibitipoca, eu falo, não tem pobreza, né? Outro dia eu estava contando para meu pai, ele até falou, então aí é o Eldorado. Eu falei, no meio disso que a gente está vivendo, tem vaga de emprego aqui todo dia. Claro, subemprego também, mas é emprego. E outros lugares nem isso não está tendo, por causa do turismo. E o turismo existe por causa do parque, né? Então, é um gerador de benefícios e acaba multiplicando esses benefícios para fora daqui também, né? Mas eu acho que é um grande desafio, isso que você falou mesmo, né? Mas é cultural, a Carol que viu os parques americanos, gente, navega, NPS, né? O National Park Service. Navega, entra. Ontem eu estava olhando, porque assim, é tão infinito, cada site de cada parque. Eu estava olhando no site do Grand Canyon, porque eu estava pesquisando coisa de compra de ingresso online, que a gente agora tem um site, aí eu fico olhando, falei, para quem inventar a roda? Vamos olhar. O nosso é o mais parecido de Machu Picchu. Eu sempre achei isso aqui bem parecido com o turismo de Machu Picchu, por causa do tamanho, né, da intensidade e da concentração dos atrativos. Então, entrem nesses sites, os sites deles são incríveis, o site é enorme, tem todos os dados. Estava falando quantas mortes tiveram nos parques, parque de segurança, quantos óbitos, quantos acidentes, quantos resgates, tudo. É incrível, incrível. Naveguem, sim, é apaixonante para quem gosta aí da área. Tá, João Pedro, mas aí falou isso aí, da acessibilidade, também a ideia da portaria norte aqui, mais do que questão de distância, é de distribuir os benefícios do parque. Queremos que lá eles também fiquem igual o pessoal daqui. Já vi muita gente que fala que aqui os nativos se deram mal com o turismo, prega essa coisa de que o turismo chegou descaracterizando e trazendo só prejuízo para os nativos. Eu falo, não, tá, descaracterizar pode ser que sim, que o desenvolvimento ele tende a descaracterizar mesmo, porque você vai querer que a pessoa fique lá, característica, tô lá sem dente, com chapeuzinho de palha, com cigarrinho na boca, legal para tirar foto, bacana, mas é legal ter um dinheirinho para ir num bom dentista, né? Arrumar os dentes, entendeu? Então, eu acho isso, eu estava até pensando outro dia que tem um pouco de racismo nisso, de querer também que as comunidades se congelem do jeito que são, sem oportunidade de crescer. Outro dia mesmo, estava lá distribuindo convite de reunião lá em Laranjeiras, um senhor caipira típico, aquela figura bonita de ver, né? Aquela blusa de botãozinho, o chapéu, a palha, no tal, aquela botina zebu, é o tipo caipira mineiro, né? Se você for lá no Rio Grande do Sul, o cara tá de bombacha, não sei. Aí eu falei, bonito, bacana, né? Romântico, legal, mas eu gostei do Odair, lá de Bitpock, que passou com a Hilux dele 0 km aqui agora, né? Que ele podia estar igual
esse senhor. Se não fosse o turismo, talvez ele estava na mesma condição. Então, assim, a gente também quer isso. Né? Eu tenho muito orgulho de ter visto toda a história daqui de Bitpoca acontecer, né? 34 anos que eu frequento, e ver que é isso, é um lugar que se deu muito bem. Falar que os nativos não se deram bem, que os nativos estão todos no subemprego. Eu falei, não, eu enumero empresários aqui, acho que não dá nem para as duas mãos, não dá, de que são donos do próprio negócio. E que negócio? Uma comparação, minha filha estudou aqui, na Escola Padre Carlos. Depois foi para Juiz de Fora, mas ela estudou aqui 2 anos ou 3, se não me engano. Ela é a que está menos, acho que é a menos bem sucedida dos colegas de sala dela, tudo. Ela fez biomedicina e está ralando transfusão de sangue de madrugada dentro do hospital. Plantão e ganha uma mixaria. E os colegas dela do turismo aqui tem carro. Ela lá, fulano já tem carro zero, porque tem terra, tem carro, tem empreendimento. Então, ela é a que está pior de todas, a que foi para a universidade e está vivendo carreira aí de profissional e acadêmica. Então, contesto isso, e a ideia da portaria lá é levar essa bonança para o outro lado também, que eu acho que eles merecem muito. Estão colados no parque, merece também. Eu tinha caído aqui, mas vi que o João contribuiu aí, né, João? O professor Manuel tem uma pergunta, a última pergunta para a gente. Então, Manuel, fica à vontade. Clarice, primeiro, parabéns pela apresentação, muito bacana. Ainda não conheço Bitpoca, mas já tive vários colegas que já estiveram aí, só elogios. A minha pergunta vai um pouco na linha aí do João. Eu queria saber o que esses parques urbanos poderiam contribuir com os parques naturais. O que é a experiência desses parques urbanos, o que eles trariam de bom, o que poderia ser aproveitado aí nos parques naturais. E, junto com ela, uma outra pergunta é assim, será que não está faltando marketing para esse turismo? Tá? Porque, assim, facilmente a gente vê excursão em qualquer agência aí para Aparecida, para não sei mais para onde, mas você não vê uma agência de turismo vendendo um pacote aí para um parque natural. É isso. Vou até responder de trás para frente. Essa pergunta sua, eu acho que não é específica. Tem questão do marketing, mas precisa de investimento. Porque a pessoa vai chegar lá em Aparecida, tem toda uma estrutura para receber. A gente está falando de Bitpoca fora da curva, mas a maioria dos lugares não tem estrutura. Estão capenga ainda. Até as estruturas de investimentos passados estão caindo aos pedaços. Então, é justamente esse movimento da concessão. Tem 60 projetos no país, no momento. É para isso, é para dar condições, para poder entrar em pacote, porque a gente só está com um parque para receber o Roots. E olha lá, né? Porque as pessoas, a sociedade como um todo, está indo para outros lugares. É isso aí. Então, acho que o marketing vem junto com os investimentos. O que falta é investimento. E também políticas públicas, né? Igual eu falei, tem um parque que está atrasado para o perfil de gestor. Então, tem que mudar isso também. Com relação aos parques urbanos, repetindo mesmo o que o João falou. Eu tenho um grande amigo que começou como colega de EF, mas é amigo. E ele é gerente de um parque estadual que se chama Serra Verde, do lado da cidade administrativa, lá em Belo Horizonte. Gente, eu acho eles têm 140 hectares, ou seja, muito pouco, né? Já foi no Paraná conosco, já fez curso. O André fez o curso. É um parque minúsculo, que tem, gente, é uma moita, assim, uma mata que queima todo ano, sabe? Tem ano que ele queimou o parque inteiro, tem desse jeito. Uma luta com fogo por causa de gente que joga lixo, joga fogo, muita população em volta, uma pressão enorme, né? Os parques urbanos geralmente têm uma pressão enorme no entorno. Ele faz daquilo lá, do limão, uma limonada maravilhosa.
O que eles fazem é impressionante. Eles são piloto, inclusive, para outras unidades. Então, elas servem de piloto, de teste, né, de experiência, e para o visitante como um portal para ele começar, o cara da cidade começar a se interessar a buscar experiências de maior conexão com a natureza. Eu acho que é justamente isso. Então, dá para experimentar um monte de coisa lá. O parque já é muito antropizado, né, e tudo, então ele tem menos pressão de pessoas que poderiam ser contra alguma coisa, assim, dessa questão do cuidado, não que eles não tenham, né, mas nossa, eles têm trilhas interpretativas. Não sei se você acompanha, Magela, o Parque Serra Verde, é incrível. Olha no Instagram, eu falo, gente, assim, vocês fazem mais coisas que eles fazem mais coisas que se você colocar Fernando de Noronha. É pipoca mesmo. Eles têm uma agenda mais intensa que a gente aqui, de atividade de educação ambiental, de colocar as pessoas para interagir com o parque. E ali, o que eles estão... Muita gente ali nunca entrou numa área natural, então eles estão dando a porta de entrada. Destacar também o trabalho do Miguel Bomber, nosso amigo, né? O Miguel, inclusive, está fazendo aniversário hoje. Mandei os parabéns para ele. O Miguel tem dedicado a vida dele aos parques urbanos, né? Clarice, muito obrigado, né, pela sua gentileza e atenção mais uma vez, né? Compartilhado. Você é redundante aqui pela admiração pelo trabalho da Clarice, né? Essa experiência, né, dedicação e a capacidade de gestão que a Clarice traz, né? Não só de Bitipoca, a experiência no sul do Brasil, os parques de Serra Geral, realmente são magníficos. Para mim, tive a experiência de visitar Itaíbezinho lá, né? O Fortaleza, para mim é o mais bonito do Brasil por causa dos canyons, né? E tadinho, para mim foi uma experiência magnífica. Olha que a gente nem entra. Para mim foi uma experiência magnífica conhecer os canyons lá. Mas enfim, é isso, Clarice. Muito obrigado, viu, pela sua gentileza. Pessoal, semana que vem a gente vai ter uma outra gestora de unidade de conservação com a gente, que é a Ginessa, que gerencia a RPPN Salto Morato, da Fundação Boticário de Proteção à Natureza, que é uma das mais importantes RPPNs, não só do Brasil também, conhecida como Patrimônio da Humanidade, né? Então, uma experiência também muito bacana, que vai falar sobre saúde, a importância das áreas protegidas para a saúde, né? A experiência que a Fundação Boticário vem desenvolvendo aí com essa interlocução. Mas muito legal, Clarice, um abraço, se cuida aí que a chuva está chegando aí. Eu só queria deixar uma mensagem aqui para o pessoal, assim, é isso, gente, planejamento da visitação, abre a cabeça, não vão planejar só para o nosso perfil, que eu sei que muitos aí devem ser perfil de trilha, né? Geralmente nessa área. A nossa missão é muito maior do que isso, do que só a nossa experiência. Com relação à concessão também, vamos abrir a cabeça, estudar, aprender, para a gente colaborar em alto nível com esses projetos, né? Para a gente fiscalizar da melhor forma possível esses projetos. Tirem dúvidas, né? Muito cuidado com as redes sociais, né? Tem muita bobagem falada de maneira que parece verdade, então pesquisar, olhar e muito olhar o resto do mundo, né? Igual eu falei, dá uma olhada. Assim, depois que eu comecei a andar com o Pedro Menezes, né? Nossa, eu fico olhando o mundo inteiro, porque ele conhece mais de 1.000 unidades de conservação no mundo. Traz ele para falar, Marcelo. É isso que eu ia falar, quero trazer o Pedro aqui também. Super acessível, tá? Vou falar com ele. Como eu sou discípula dele, eu sou tão acessível quanto, porque a primeira vez que eu entrei em contato com ele, nunca tinha visto. Em 5 minutos ele me respondeu e nós estamos juntos até hoje, aí, nessa trilha que nós estamos percorrendo. Tá, pessoal? Então, estou à disposição, participem lá, vai para a bolinha dos apaixonados, fiquem de olho. Viu que tem reunião, vai na reunião. Quando é online, então pula lá dentro, mais fácil ainda para vocês, para ir aprendendo, tá bom? Um abraço, muito obrigada a todos.
Se der para botar as carinhas aí para a gente fazer uma foto, quem puder, eu gostaria que vai para o relatório. Vai aparecendo aí, pessoal. Eu vou aproveitando, só aproveitar que o Zé Emílio está aí, lembrando que sexta agora a gente começa a 8ª turma do nosso curso de pós-graduação, e dia 28 de abril nós vamos ter aula magna com o professor Braulio Dias, né, que é um ícone aí da conservação no Brasil, vai fazer a nossa aula magna, vai ser online, né? Então, vai ser possível acompanhar pelo YouTube, né, para quem puder. A gente vai divulgar aí depois, né? Legal, conseguiu fazer uma foto. Grita aí também, Carol. Bate a foto aí também, Carol. Grita aí para nós. Bateu? Beleza, então, gente. Um abraço, obrigado. Então, valeu, até mais. Até a próxima quinta aí. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. José Emílio, pode ficar um pouquinho? Depois que você terminar a gravação, eu gostaria de falar com você e com o Vanderlei, talvez, se o Vanderlei puder. Vou interromper aqui. Vanderlei está presente.